Recebemos aqui hoje, nos mundos em que vivemos, a que nós já nos fomos habituando, portanto, todas as quintas, às 2 da tarde, há qualquer coisa aqui, seja a apresentação de um livro, uma conferência, a exibição de um filme, daqueles que são permitidos, claro. E esta apresentação resulta não de uma procura ativa da ESE, mas de uma solicitação direta do autor. Como nós somos uma escola aberta, obviamente acolhemos as propostas que nos são feitas e é assim que o Jorge Humberto está aqui hoje connosco para nos falar de um trabalho que desenvolveu sobre, no fundo, o papel dos mídia na construção da realidade. É disto que se trata. A propósito de um trabalho que ele desenvolveu de análise das notícias no Público, no Expresso e no Correio da Manhã, sobre aquilo que era a vida do bairro da Cova da Moura, não é? Um bairro de algum modo estigmatizado, vamos lá saber porquê também, e no fundo temos aqui a oportunidade de contarmos com o olhar de quem é de dentro sobre o que diz quem é de fora. Passa um bocadinho por aqui também. Mas eu, se calhar, guardava aqui algumas dicas para a discussão e pedi ao Jorge, uma vez que já estamos um bocadinho a resvalar em termos de tempo, pedi ao Jorge que passasse diretamente à apresentação daquilo que considera ser mais significativo como resultado deste seu trabalho, para depois podermos ouvir os presentes sobre o que pensam e as perguntas que tiverem para lhe dirigir. Portanto, que Igualmente, a gente já viu isso. está bem, que é para termos mais tempo de debate, que é mais enriquecedor. Sim, claro que sim. Então, tem a palavra. Muito obrigado a todos vós. Para já vocês são valentes e já estão a capitalizar para o futuro. Portanto, aqueles que faltaram, portanto, já terão essa falha na sua construção de personalidade profissional, essas coisas todas para o futuro. Chamo-me Jorge Humberto, nasci em Angola, os meus pais são cabo-verdianos. Eu vivi cá em Setúbal, portanto, quando nós viemos do ultramar, vivemos aqui no quartel de São Francisco. Depois, como a minha mãe entrou, era professora primária em Angola, em Cabo Verde, como ela entrou para o magistério primário, portanto, que é em Benfica, havia necessidade todos os dias de deslocar-se de Setúbal para Benfica, e então acabamos por aceitar o convite de um primo que estava a construir uma casa num sítio qualquer. E então fomos morar para a sala dele. E foi assim que acabamos por sair de Setúbal. Passados esses tempos todos, portanto, venho sempre a Setúbal, tenho cá a família toda, está aqui uma prima minha, portanto, temos outra prima que formou-se cá também, na área do marketing, da comunicação, e como eu costumo dizer, aproveitando já isso, não se deixem ficar só nas questões do marketing e da comunicação. Não se esqueçam depois também enverdarem pelas artes gráficas, pelo design gráfico e também pela construção, pelas plataformas digitais, a construção web, esse tipo de coisas, porque o empregador depois vai procurar-vos e vai precisar também desses instrumentos, ok? Todo o marketing, toda a comunicação, não sei se são todos, mas convém saberem construir páginas de Facebook, as redes digitais, os sites, essas coisas todas, e o design gráfico também é muito importante para essa área. Eu sou formado em Ciências da Comunicação, Marketing e Relações Públicas. Depois, este trabalho, portanto, é o resultado da minha tese de mestrado na área da comunicação organizacional, ou como alguns chamam, na comunicação nas organizações. E chegado à altura da tese, eu vivo no bairro da Cova da Moura, portanto, a tal casinha que o primo estava a construir, mais tarde é que tomamos consciência que aquilo afinal é um território que tem nome, e mais tarde é que há uma consciência de bairro, portanto, isto tudo é uma construção, não é? Permanente. Primeiro era só um território onde havia casas e as pessoas estavam por lá. Com o tempo é que começou-se a ter consciência de bairro, porque depois há a cultura comum, há uma série de factos
valores que os moradores vão assumindo em termos comuns, não é? A questão das necessidades que devem ser satisfeitas para o bem comum, a questão do saneamento, a questão da luz, da eletricidade, e isso tudo foi formando, portanto, uma consciência de bairro, não é? Chegada à altura da tese, eu procurei fazer a minha tese com base num tema que fosse impactante na sociedade portuguesa e não só. E eu tinha dois temas, um na área da política e outro o que era este do bairro da Cova da Moura. Então eu apresentei ao professor, porque vou fazendo algumas incursões também na política, inclusive amanhã estou num congresso também, como delegado, e então o professor achou por bem que eu pegasse neste tema do bairro da Cova da Moura. E eu fiquei fascinado, obviamente, não é? Para além da paixão, naturalmente tem que haver paixão nas coisas que nós fazemos, mas também temos que respeitar aquilo que são as regras. E, obviamente, é um trabalho científico e nós respeitamos as regras que nós temos como sustento do trabalho. O bairro da Cova da Moura interessou-me porque é o seguinte, fala-se muito na questão da imagem. Fala-se que tem uma má imagem, ou uma boa imagem, portanto, aquilo eu parti do proposto que existe uma grande imagem, uma imagem fortemente mediatizada no espaço público, por via da comunicação social. Eu não parti do pressuposto que há uma imagem negativa, simplesmente há uma imagem. Depois, naturalmente, com o estudo aturado que foi efetuado, fui descobrindo, apesar de todos nós sabermos a priori, de forma empírica, digamos, de bom senso, de senso comum, que existia uma má imagem, eu procurava ir mais além. Eu procurei saber o que é que estava na base da construção de uma certa imagem do bairro da Cova da Moura. E então eu pus-me ao trabalho e fiz um levantamento de 2 anos de 3 jornais nacionais. Um jornal popular, o Jornal Correio da Manhã, o Jornal Público e o Jornal Expresso. Eu procurava que, em termos temporais, pudesse ser, digamos, abrangente. Temos o Jornal Popular, depois temos os 2 jornais tidos como de referência e também, em termos temporais, a transversalidade, ou seja, temos um jornal semanário e depois temos 2 jornais diários, não é? E então eu fiz um levantamento de todos os títulos de jornais desse grupo de objetos que sustentou o meu trabalho. E verifiquei que havia muitos títulos de jornais. E então acabei por aferir que, de facto e infelizmente, todo o resultado descambava para aquilo que a sociedade pensa do bairro da Cova da Moura, que é a questão da imagem negativa. Fiz um desidrato, digamos assim, de todo o conteúdo, criei as categorias, relacionei as categorias e as categorias foram dando sempre, naturalmente, aspectos que nós, enquanto indivíduos da sociedade, consideramos, na sociedade regrada, normalizada, que são desvios àquilo que é a norma da sociedade, não é? Portanto, vocês todos pensarão, crime, sim, há uma categoria relacionada com crime, mas também eu identifiquei a categoria ação social, no sentido de procurarmos saber se de facto haveria alguma informação que coubesse nessa categoria da ação social, porque o bairro não produz só crime, não produz só situações negativas, portanto todos os dias há o dia-a-dia das pessoas e para mais é um território organizado, tem 3, 4 associações, todos os dias produz com as associações um conjunto de atividades que são análogas a várias atividades de outras associações, as tais atividades culturais, por aí. No entanto, o peso dessa informação era quase residual nos 3 jornais. Portanto, há um peso muito forte, de facto, dos aspectos tidos como negativos, e é isso que vai inferir nos indivíduos, que somos nós cá fora, portanto, todos os elementos para que possamos construir a tal imagem. E a mim preocupava, de facto, saber
como é que chegamos a essa imagem negativa. E não bastava só dizermos que tem uma imagem negativa. Portanto, era preciso, de facto, desconstruir isto tudo, e foi aquilo que eu fiz. E em termos, digamos, sociais, humanos, ou nesta relação, isto é preocupante. E vocês que são os futuros profissionais e vão lidar com estas questões. E outra coisa, quando eu fiz o livro, e sempre que eu estou nas apresentações eu digo, aqui diz Cova da Moura, mas vejam só, poderia dizer Bela Vista, não é? Poderia dizer homossexuais, poderia dizer pretos, poderia dizer ciganos. Portanto, todas aquelas situações que a sociedade tende a colocar nas margens e a produzir epítetos negativos, aquilo que nós dizemos a questão dos estigmas, né? A partir daí os estigmas. O livro tem tido uma projeção mediática extraordinária e apelam, portanto, das universidades, das escolas. Acabei de fazer uma na Escola Secundária da Amadora, dia 28 tenho uma apresentação também na Escola Ciomara da Costa Primo, e vejam só, no final disto tudo, o importante deste livro para vocês, enquanto professores, investigadores e estudantes, é que, é meu desejo, a minha vontade é que, depois deste livro, possam, portanto, falar dos assuntos com consciência. Possam falar dos assuntos de forma sustentada e não de forma, como eu costumo dizer, de forma leviana ou simplista. Porque é muito fácil nós falarmos dos outros, falarmos que tem uma má imagem, que tem uma boa imagem, mas nós que somos pessoas da academia, portanto, temos toda a responsabilidade de opinarmos com conhecimento de causa e com instrumentos. E o meu livro, aquilo que eu pretendo é que ele possa ser um instrumento para que vocês possam, de facto, quando opinarem, quando falarem com consciência de que aquilo que vocês vão verbalizar, vão exteriorizar, que é o vosso pensamento, a vossa ideia, portanto, tem sempre consequências. E eu digo sempre isto nas apresentações, é incontornável eu dizer. Às vezes verbalizamos, opinamos de forma simplista e leviana, sem darmos conta que as nossas ações têm consequências. E aqui a questão da comunicação social, que é o meio, que é o instrumento que medeia entre aquilo que acontece no bairro da Cova da Moura e a sociedade no seu todo, tem uma grande responsabilidade e às vezes não tem a consciência de que as suas ações prejudicam as pessoas, não é? Vejam só, neste caso, condiciona as pessoas. E neste caso o bairro da Cova da Moura, naturalmente, e como da Bela Vista, temos uma comunidade condicionada, vejam só, pela sociedade por via daquilo que a comunicação social leva até elas. E eu tenho chamado, e até alguns jornalistas, meus amigos ou conhecidos, eu peço-lhes que sejam mais abrangentes, sejam estudiosos, aquele trabalho que deve ser feito, que é a questão da investigação, sustentarem de facto o seu trabalho, não simplesmente através de uma perspectiva, mas terem atenção diversas perspectivas. Obviamente que quando partem para a construção de um trabalho jornalístico há um foco, há um objetivo e há uma linha editorial a ser seguida. E aqui há muito o peso da organização também condicionando o jornalista. E depois quem ler o trabalho, obviamente que é sustentado por diversas teorias do jornalismo, e uma delas é que nós temos os jornalistas condicionados pela própria organização. Vejam só, e a organização vive de quê? Tem que ter dinheiro para produzir e pagar e todas aquelas despesas. E muitas das vezes, e aquilo que nós conhecemos, sabemos e comentamos, isso vende, então os jornalistas produzem. Pegando novamente na questão da responsabilidade e na questão das consequências. A comunicação social tem grande responsabilidade até pela forma de estar
ou de ser dos indivíduos destas comunidades. Porque ela condiciona, ela provoca consequências. Vejam só que nos quase 200 títulos, porque eu fiz uma investigação 2006, 2007, depois 2011, 2012, 4 anos de investigação. Eu fiz aqui, tive um tempo, um gap, portanto, entre 2 anos mais 2 anos, e eu queria acreditar que as coisas teriam mudado, que haveria uma evolução positiva, não é? Porque, afinal, a modernidade instalou-se, todos os dias as coisas mudam, quer dizer, supostamente somos mais inteligentes, somos mais conscientes, mas o que eu verifiquei, portanto, a aferição que foi feita dos 2 anos mais 2 anos é que mantém-se. A comunicação social continua a dar importância ao bairro da Cova da Moura. O bairro da Cova da Moura é um objeto muitíssimo importante para a comunicação social, vejam só. Porquê? Por via dos 200 títulos, só em 3 jornais, eu identifiquei quase 200 títulos. É muito, é demasiado para uma comunidade. E nós não devemos esquecer que as comunidades são pessoas. São pessoas. Portanto, não é só prédios. Vivem lá pessoas. E as pessoas, naturalmente, acabam por fazer uma vida também em função daqui. Por mais que se queira ou não, já um professor meu dizia assim: Jorge Humberto, você sabe, quando você veste, você não veste para você, você veste para os outros, não é? Portanto, toda esta pressão da comunicação social naturalmente tem consequência na vida das pessoas. E como eu dizia, em 4 anos quase 200 títulos, e eu não contei com revistas, não analisei rádios, não analisei televisão, não analisei o boca a boca, não analisei o próprio boato em si. E o boato é um tema extremamente interessante e importante, investigar-se a construção do boato e não sei o quê. Vejam só, e eu não investiguei isso, investiguei só 3 jornais que nos deram quase 200 títulos. Vejam só a pressão mediática, social, psicológica sobre os indivíduos desta comunidade, da comunidade da Bela Vista, dos ciganos, a comunidade dos ciganos. Portanto, quando estes territórios e estas comunidades são objeto, não direi principal, mas objeto muito importante para a comunicação social. E a comunicação social, aquilo que todos nós sabemos, tem o poder, de facto, de construir, desconstruir, cultivar, engrandecer e também de matar. E há pessoas, naturalmente, que se sentem ostracizadas e todos aqueles comportamentos que nós vimos desviantes daquilo que são as normas societais. Para terminar, há sempre muita coisa que nós queremos dizer, mas para deixar espaço para vocês, o livro tem o prefácio do engenheiro Ângelo Correia, da professora Maria Ramos do ISP, o Eugênio Fonseca, doutor Eugênio Fonseca, que é de Setúbal, não é? Da Caritas. Foi presidente do Conselho Geral do IPS até há um mês. Olha, que curioso, portanto, tem um extraordinário prefácio dele, já foi meu conferencista. Eu, na Amadora, organizo desde 2010 as conferências Amar Culturas, encontram, portanto, nas redes sociais e tenho sido responsável por levar algumas personalidades, Maria Barroso, Maria de Belém, Ângelo Correia, o Dr. Marcos Mendes esteve comigo em maio, o Dr. Eugênio Fonseca, o professor Adriano Moreira. Portanto, eu tenho procurado, de facto, levar uma série de personalidades à Amadora, no sentido de ajudar a reconstruir aqui algumas imagens, algumas percepções, não é? Daquilo que são os territórios.
Eu próprio, portanto, levei o Sr. Presidente da República ao bairro da Cova da Moura, portanto, foi o ano passado, há 2 anos, penso eu, também com esse propósito. E de facto foi uma mediatização global com a presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes perguntam, Jorge, mas consegues levar a comunicação social aqui e ali? Obviamente que é tudo um trabalho de equipa, ninguém faz nada sozinho. E vocês que vão se lançar à vida, portanto, aprendam que os egoísmos não levam a lado nenhum. E nós só existimos porque os outros existem connosco. E levar o professor Marcelo Rebelo de Sousa ao bairro da Cova da Moura, eu já o tinha levado à Associação Cabo-Verdiana de Lisboa para uma conferência e tal, enquanto candidato, e depois levei-o. Portanto, todos esses propósitos, e porque nós estamos em constante dinâmica, não é? Estamos sempre a construir, estamos sempre a projetar mensagens que vão, de facto, para a mente das pessoas, e as pessoas constroem, e a imagem o que é? É de facto pegar nestas mensagens, nestes elementos, e depois projetar, de facto, uma ideia, um pensamento de forma pessoal, mas quando são muitas pessoas, nós acabamos por dizer que é uma imagem que se tem no espaço público. E o bairro da Cova da Moura tem, de facto, infelizmente, uma imagem negativa no espaço público. E como é que se muda isso? Com o trabalho contínuo que se vem fazendo. As associações, o trabalho que eu venho fazendo, tenho passado por diversos programas de televisão, programas de rádio, entrevistas aqui e ali. Há escolas em Cabo Verde que querem adotar o trabalho como como bibliografia da escola, porque é uma tese, é uma dissertação de mestrado, portanto, é um instrumento de trabalho para investigadores, professores e estudantes. E como é que se muda a imagem disto tudo? É continuar a trabalhar sempre de forma positiva, sempre de forma concertada, e terem atenção que de facto a comunicação social importa. Não esperem que a comunicação social vá até vós porque aconteceu algo, e normalmente vai até vós porque aconteceu algo de facto negativo, aquilo desviado daquilo que são as normas societais, ou então porque uma grande figura de facto veio à vossa escola, ao vosso território. Antes de eu vir, naturalmente, eu comuniquei, enviei para uma série de pessoas, amigas e tal, e enviei também para aquilo que é a pouca comunicação social da região de Setúbal, não é? Não houve reação, infelizmente não houve reação, portanto, e vocês são da área de comunicação? São? Sim. Portanto, vocês têm a responsabilidade. Portanto, há aqui um déficit enorme no distrito de Setúbal que tem que ver com a comunicação social. Existem as redes sociais e isto tudo, mas vocês têm essa responsabilidade, de facto, de reconstruir, de reestruturar, de criarem aqui novas reengenharias relativamente à comunicação social aqui no distrito de Lisboa, porque a imagem que passa do distrito de Setúbal para fora é que é um distrito, de facto, tranquilo, onde nada acontece. E provavelmente e certamente acontecem muitas coisas, não é? Muitas coisas. Não só aquelas más que nós vimos na comunicação social dizer que é número 1 em termos de crime a nível nacional. Portanto, vocês têm a responsabilidade, já foi número 1, agora não sei. Portanto, vocês têm a responsabilidade, de facto, de reconstruírem uma imagem de Setúbal e aproveitarem. Em tempos eu tinha um amigo que era da Câmara Municipal de Setúbal, João Bernardino, que vinha da Câmara Municipal da Amadora, conhece? O João Bernardino vinha da Câmara Municipal da Amadora e penso que veio assessorar em tempos aqui a senhora Presidenta. E eu dizia-lhe, como é possível Setúbal, que pode ser uma Mónaco, com esta baía, com todos estes fatores extraordinários que Setúbal tem, e de facto não há essa projeção, não há esse trabalho e não há projeção desse trabalho. Não basta só uma festa de vez em quando, um jazz aqui em Palmela, ou falar-se de vez em quando dos golfinhos. Isto tudo é um trabalho contínuo, objetivado, de médio e longo prazo, e vocês que estão agora nesta área, vocês
aproveitem, há aqui muito trabalho, vocês podem capitalizar pessoalmente com isso e naturalmente o distrito com isso. São desafios que eu lanço, porque aqui em Setúbal ainda há muito espaço para se construir. Vivi cá, fui escoteiro, por vezes faço escalada ou montanhismo aqui na Rábida, conheço muitíssimo bem a Rábida, fiz a tropa aqui no 11, não é? Hoje é a Escola Superior de Turismo, não é? Qualquer coisa assim, Escola de Hotelaria e Turismo, fiz lá a parte final da minha tropa, portanto, eu da minha parte, eu passo a vocês, professora, uma vez mais, ou pela primeira vez, muito obrigada, professora, de facto fui eu que tomei a iniciativa de contactar, é aquilo que eu venho fazendo desde o ano passado, já fiz para aí umas 20 apresentações e não é para ficar por aqui, porque ninguém leva nada lá a casa e se nós não tomarmos iniciativa as coisas não acontecem. Como diz a professora, desta vez estamos cá porque tomei a iniciativa de contactar e depois fiquei muito feliz quando recebi, porque era imperioso vir a Setúbal, porque é a minha terra também, tenho cá, a minha família está em Setúbal, não está em Lisboa, está cá, e era imperioso ter que estar aqui em Setúbal. Estive na feira de... Como se chama? Feira de Santiago, na biblioteca, né? Houve lá um espaço, estive lá, provavelmente poderei vir novamente para uma apresentação na biblioteca da Câmara Municipal de Setúbal, portanto o trabalho está aí. Tenho sempre a consciência de que a comunicação social importa. E hoje fala-se muito da questão das fake news e do poder. Já tinha poder e tem o poder que tem. E nós hoje vivemos um novo paradigma que tem que ver com as redes sociais e pior ainda, para não dizer melhor ainda, tem que ver com a maldade com que se usa as redes sociais. E um dos pontos mais altos nisso e global foi a questão das eleições na América, não é? O Trump. Portanto, diz-se aqui que a Rússia ajudou o Trump a ganhar por via, vejam só, das redes sociais. Vejam só a força das redes sociais. Em tempos, vi a entrevista com o responsável das redes sociais, que era um indivíduo que estava a passar algumas dificuldades, mas depois surgiu-lhe a oportunidade de trabalhar as redes sociais para o Trump. E foi uma reportagem extraordinária, porque ele deu-nos, e vocês têm que procurar esse trabalho, deu-nos um conjunto de elementos no sentido de podermos potenciar as redes sociais para além daquilo que é simplesmente termos lá a nossa carinha bonita e dizer que fomos jantar com este e com aquele, ou fomos passear. Portanto, há aqui um manancial, há aqui instrumentos gratuitos que devem ser potenciados e se vocês são especialistas, os mais jovens ou menos jovens, especialistas nas redes sociais, devem potenciar isso e capitalizar com isso. E o Politécnico deve poder potenciar as redes sociais, capitalizar com isso. Quer dizer, também tem que ver com os objetivos de cada um. Se o Politécnico não tiver esse objetivo, obviamente, quem somos nós estarmos aqui a dizer, vocês devem fazer isto e aquilo. Tem que ter objetivos e agora estou a saber que vai haver eleições, portanto, esse aspecto da comunicação social deve ser procurado junto dos candidatos. A questão da imagem do Instituto Politécnico, o trabalho que ela deve fazer com as comunidades aqui à volta, o trabalho que ela deve fazer para potenciar a comunicação, a imagem das comunidades aqui à volta, onde ela está integrada. O Instituto não pode ser uma unidade fechada nela própria, né? nas redes e tal, e só fechada nela própria. E eu já fui professor eu dei Relações Públicas e Pedagogia no Instituto Piaget e eu levava os meus alunos a saírem. Obviamente há toda aquela teoria, todo aquele trabalho obviamente de sala, mas depois há um mundo lá fora que é preciso olharmos. E então, obviamente que as pessoas ficam assim, professor, há uns dias encontrei uma aluna, fez-me rasgados elogios, ela é da Câmara do Seixal, da Câmara, vereadora sem pasta na Câmara do Seixal, e
temos que ir para além dos nossos cubículos, das nossas conchas. Só o fato do professor de comunicação levar, quase sem dizer nada, a sua turma ao centro comercial, vejam só, estão aí agora, descubram e tragam-me elementos, tragam-me informação, não é? Vejam só. Vamos discutir tudo o que vocês receberam do centro comercial. E eu fazia isso enquanto professor. O centro comercial é um território extraordinário para as questões da comunicação, da construção da imagem e tudo isso. Eu vou terminar, e muitíssimo obrigado, professora. Muitíssimo obrigado. Estou sempre disponível, naturalmente, para outras coisas mais. Muito obrigado pela vossa presença. Espero poder ser útil e os meus contactos estão no livro. Qualquer assunto é só enviar um e-mail. As redes sociais, portanto, tornei-me especialista nelas para potenciá-las, para, de facto, tornarem uma extensão dos meus objetivos, uma extensão de mim, não é? E por isso é que o livro Bairro da Cova da Moura tem uma projeção mediática extraordinária, que tenho alguns vídeos que daqui a pouco eu passarei. Bom, então eu agradeço esta exposição e no fundo estamos aqui perante, gostava de lançar a discussão, mas ouvindo-vos também, mas dá-me ideia que é isto. Portanto, há aqui uma necessidade que o Jorge sentiu de desconstruir um olhar negativo que era veiculado pelos mídias. Há, obviamente, um militantismo e um compromisso e uma constância da ação que, no fundo, tudo isto pode ser convertido num instrumento de mudança da realidade. E, no fundo, estamos também perante aqui uma questão que, para mim, veio ficando mais saliente depois da sua intervenção, que é dar visibilidade, dar visibilidade àquilo que não se vê, àquilo que está, de algum modo, ocultado por uma certa imprensa e, no fundo, o trabalho tem de ser no sentido de tornar visível esta realidade, mas não com a carga negativa que alguma imprensa lhe atribui. E, nesse sentido, eu já vou recolher as vossas questões, e, nesse sentido, gostava só de ouvi-lo um bocadinho sobre a atual discussão sobre a inclusão ou a recolha de informação sobre as populações, a etnia cigana, os afrodescendentes, no censos. Portanto, é um instrumento de visibilidade ou não? É desejável ou não? Estamos perante quê? Estamos na sociedade portuguesa neste momento a discutir uma questão que até há uns tempos, se calhar, nos passaria despercebida, mas há de facto ali uma realidade ocultada, não é oculta, é ocultada, que precisa de ganhar outra visibilidade. Portanto, este seria o pontapé para o debate. Os alunos acabaram de sair. Tem que ser mais resilientes. Alguém quer... Orlando? Cristina? Do Público e do Expresso, ou se também tinha como objeto de estudo as próprias pessoas do bairro. Nomeadamente não só os cidadãos, mas como também as associações que há desde 1972, talvez, que é a data da criação da Cova da Moura, têm aí desenvolvido trabalho. E faço também, já agora, manifesto, faço uma declaração de interesse. Eu moro na Amadora e conheço bastante bem a Cova da Moura. E as problemáticas. E também outra declaração de interesse, além de ser professor aqui na escola, sou também jornalista. E ouvi-o sobre as várias afirmações que fez
salientando o papel negativo da comunicação social. Eu acho que essa questão é uma questão que, sendo muito abrangente, não identifica as responsabilidades e, nomeadamente, uma razão. Em 1997, quando houve eleições autárquicas na Amadora, candidatou-se à Câmara Municipal da Amadora o Pedro Passos Coelho e o Joaquim Raposo. O discurso que eles dois fizeram foi exatamente a falta de segurança dos bairros sociais onde havia a bandidagem toda e mais alguma. Portanto, digamos, os jornais, muitas vezes, acabam por dar eco às declarações dos agentes políticos. E que agentes políticos que, por sua vez, depois fazem aumentar a percepção de perigo que as pessoas têm relativamente a esses bairros. Eu sempre entrei na Cova da Moura e é dos bairros que não tenho problema nenhum em entrar. Havia outros que era mais complicado e era mais difícil, era melhor entrar-se acompanhado, como em Costa Nascente e outros, a Estrela da África, o 6 de Maio, etc, etc. A Cova da Moura sempre se entrou bem. É um bairro que sempre... Porquê? Porque sempre teve estruturas e teve organizações e pessoas organizadas que souberam sempre conduzir aquilo. A minha questão é essa, inicial, relativamente às questões de se, de facto, também essa sua dissertação também investigou a posição das pessoas, e há muitas pessoas, e aliás há uma realidade que existe na Cova da Moura, que é existirem muitos jovens licenciados que na Cova da Moura têm uma realidade um bocado diferente, embora se tenha modificado em parte quando fechou o Casal Ventoso e um pouco da droga passou ali também para a Cova da Moura, mas tem uma realidade social diferenciada de outros bairros. E tem uma outra realidade, é que com a população negra que existe e que mora na Cova da Moura, existe também brancos que moram na Cova da Moura e que vieram das colónias após o 25 de Abril. Agora, a realidade da Cova da Moura é uma realidade de outra. A Cova da Moura é quando trouxeram, o Marcelo Caetano começou a trazer os imigrantes cabo-verdianos para compensar aqueles que daqui do continente, de Portugal, iam para o estrangeiro trabalhar na construção civil. E, portanto, aquela zona é particular também pelo facto da Cova da Moura ser uma zona de propriedade privada, o terreno é privado, não é do Estado, por isso nunca foi objeto de reinstalação das pessoas. Nunca foi abrangido por nenhum desses projetos. Portanto, se o seu estudo analisa todos esses aspectos que são centrais, considerar, quando se considera, e se pode pôr em contraste aquilo que a comunicação social diz com aquilo que é a realidade em si mesma. E depois, esse outro aspecto é se nós, quando olhamos e estudamos a realidade da comunicação social, temos que saber quais são as causas. Não são os jornalistas que têm a pretensão de escolherem notícias porque vendem. Quem escolhe as notícias porque vende são os proprietários dos órgãos de comunicação social. E, portanto, eles também estão identificados. O Expresso é do Pinto Balsemão, o sócio número 1 do PSD.
o público é de Belmiro de Azevedo e o Correio da Manhã é da Média Capital. Portanto, quais são os outros meios? Porque isso também, só para lhe dizer, também uma questão de interesse, é que eu trabalhei num jornal onde comecei a minha carreira de jornalista há muitos anos, porque eu sou muito velho, e portanto, nessa altura, ainda antes do 25 de Abril, havia jornais e havia um jornal na Amadora que apresentava as coisas. E eu sou do tempo em que na Amadora, os bairros de lata da Amadora eram habitados por brancos, que vieram das beiras, de várias zonas do país para trabalhar nas empresas industriais da Amadora, que hoje praticamente não existem, e que esses é que ocupavam esses bairros. Está bem. Obrigada, Orlando. Eu passo aqui à Cristina, que está inscrita, e depois... Ok. Antes de mais, obrigada pela interessante apresentação e pelo trabalho. Seguindo um bocadinho a lógica da apresentação que utilizou, as consequências e as causas, não é? Perguntava até que ponto é que ao longo do trabalho se refletiu, por exemplo, do ponto de vista das causas deste imaginário, da produção mediática deste imaginário sobre a Cova da Moura, é que não estão também coisas que estão um bocadinho para além do nosso contexto nacional e para além da conjuntura atual, não é? Por um lado, a imagem do gueto negro altamente desviante e composta por jovens delinquentes, quer dizer, é algo que não se criou aqui e que existe um pouco por toda a parte, sejam as favelas, seja o gueto norte-americano, seja em vários sítios do mundo. Portanto, de alguma maneira, e depois isto para chegar à última questão que tenho, de alguma maneira isto não é produção de hoje, não é? Nem de agora. Por outro lado, há uma questão que tem que ver com a colonialidade, e claro que existem bairros que poderemos considerar guetos problemáticos, os barris de pólvora como aparecem nos mídia, e claro que uma parte deles são constituídos por população branca, especialmente anos 70, 60, e que foram progressivamente, em algumas zonas, a área metropolitana de Lisboa, no Porto não é tanto assim, que foram progressivamente sendo substituídos, a população foi sendo substituída por população negra, cigana, mas é verdade que não podemos, apesar de haver essa questão, o elemento racial também conta, e gostava de saber até que ponto é que problematizou isso na sua tese, não é? Porque efetivamente, e se pensarmos nisto das consequências e na forma como as nossas sociedades estão organizadas, diga? Ok, está frio. A forma como as nossas sociedades estão organizadas, sobretudo do ponto de vista económico, não é? A criação de um excedente que tem que ficar na margem, que terá acesso a empregos desqualificados, por mais que as pessoas sejam resilientes e que possam existir projetos locais que tentam combater isso, quer dizer, está-se a lutar com uma engrenagem, porque em várias partes do mundo é sempre necessário criar este tipo de espaço. Alguém tem que ocupar sempre este espaço, não é? Do ponto de vista, para falar das causas, não é? E gostava de saber o que é que pensa sobre isso. Depois, do ponto de vista das consequências, para além da questão das pessoas, cada um individualmente ter que viver com um estigma, não é? E o que é que se faz com esse estigma? Ocultamos, utilizamos-lo, mobilizamos-lo exatamente para a afirmação identitária. Retirando essa parte, há uma questão que é este imaginário interfere com a forma como as instituições operam, não é? Seja legitimando, por exemplo, uma intervenção policial mais musculada nestes contextos, em regime de exceção. E ainda há pouco tempo tivemos o caso, não é, na Cova da Moura,
em que as primeiras notícias o que dizem é: jovens da Cova da Moura invadem esquadra. Jovens, não são moradores, e a palavra jovens quer dizer muita coisa, não é? Invadem esquadra. E só depois é que conseguimos, devagarinho, ir desmontando essa ideia. Portanto, legitima a ação musculada da polícia, por exemplo. Legitima também que as escolas locais, ou contribui para legitimar, que as escolas locais ofereçam apenas ou quase só currículos alternativos. Não é? Portanto, eu gostava que também me falasse um bocadinho sobre o impacto e as consequências do ponto de vista da forma como o Estado e as instituições do Estado funcionam, não é? E servem estas comunidades. E por fim, a última questão, e que tem a ver com isto tudo que disse até agora, falava-me sobre como é que mudamos esta situação, como é que damos a volta a isto, não é? E se pensarmos que isto é uma questão estrutural, não é? Que é internacional, que decorre de relações históricas, não faz parte só do nosso contexto. A forma como o capitalismo está organizado precisa de produzir sempre uma massa de excluídos. Como é que nós podemos ultrapassar isto com projetos locais? Obrigada. Meu Deus. Sim. Boa tarde, sou Lídia Marot, também sou professora aqui na escola, e acho que a minha pergunta é quase a mesma da última que a minha colega fez, que é: eu queria saber um pouco mais de como é que a comunidade tem se organizado e quais são as iniciativas que a comunidade tem feito para contrariar essa representação negativa nos meios de comunicação. E como é que você avalia esses esforços, não é? Se tem conseguido, se tem encontrado espaço nos meios de comunicação para uma representação mais positiva. E eu digo isso porque tenho um exemplo em mente sobre um bairro que eu também fiz um estudo, que é a Quinta do Mocho. Também tinha uma representação muito negativa nos meios de comunicação. Eu fiz um trabalho etnográfico lá durante 9 meses com jovens, e como é que eles se viam representados nessas notícias e como é que isso interferia na vida deles. E o bairro sofreu uma transformação imensa por conta de todo o projeto de arte urbana, do festival, não é? de arte urbana, das visitas guiadas ao bairro, enfim. E houve uma transformação muito forte na forma como o bairro é representado, né? E queria saber como é que você vê isso na Cova da Moura e como é que isso tem evoluído ao longo do tempo. Nos 2 anos... Você disse que fez nos 2 anos e depois de 2 anos não houve mudança, não é? Mas para hoje... e o que a comunidade tem feito para mudar? Muito obrigado. Bem. Agora? Tanta coisa, meu Deus. Para um comunicador não deve. Primeiro, professor Orlando, né? César. Professor Orlando César. O tema da dissertação é Cova da Moura nos títulos de imprensa. Portanto, o objeto de estudo, de investigação, são os títulos de imprensa. Foi uma análise, obviamente científica, aos títulos de imprensa, desconstruindo-os, procurando saber o que é que elas dizem para além daquilo que é a imagem pública. Portanto, não houve aqui essa problemática que levantou. Curioso, é uma problemática que eu deixo praticamente no meu último parágrafo para o futuro, quem vier à frente. Procurar saber, portanto, no espaço público, como é que se sente a imagem do Bar da Cova da Moura. A questão da envolvência da própria comunidade em si. O livro, a dissertação é uma análise aos títulos de 3 jornais. É só. Desconstruindo os títulos dos jornais. Procurando saber que elementos é que estão, depois organizados em categorias, que elementos são esses, que são lançados para a comunicação social, o peso das categorias, para que depois a sociedade, portanto, possa construir uma certa imagem do bairro da Cova da Moura. Eu não parti do pressuposto que o bairro da Cova da Moura tem uma imagem negativa.
partir do pressuposto que o Bar da Cova da Moura tem uma imagem, uma forte imagem no espaço público. E queria saber, por via da comunicação social, que, digamos, entre aspas, que responsabilidade tem a comunicação social na construção dessa imagem e nesse peso, de facto, mediático na comunicação, no espaço público. E só depois de analisar os títulos dos jornais, chegamos à conclusão, à confirmação daquilo que tem sido, de facto, propagado no espaço público como senso comum. Agora, cientificamente, confirmamos que, de facto, há uma imagem negativa por via também daquilo que a comunicação social lança para o espaço público, por via destes títulos. Por os quase 200 títulos, de facto, apontam sempre situações, como eu disse na apresentação, tidas como negativas, não é? Ou desviantes daquilo que é a norma da sociedade, das regras da sociedade. Portanto, desconstruindo cada título, eu fui agrupando em categorias que foram criadas, a categoria crime, a categoria ação social, portanto, e aí depois temos, de facto, o peso percentual de cada uma naquilo que é o todo da comunicação social. No caso, a imprensa, e no caso, estes 3 estudados. A questão da sociedade estudada, e já é o outro assunto. Digamos, seria outro estudo, outro trabalho curioso que eu lanço aqui. Para quem vier no futuro, poder, já não tem que fazer esta análise, mas agora pegar naquilo que é o lado social, não é? O aspecto social nesta relação com a comunicação social e o que é que resulta em termos de imagem. Pronto, tudo aquilo que o professor disse de facto, conhece a Cova da Moura tão bem como eu, cresci lá, e de facto também falo aqui, uma das categorias também tem que ver com a ação política, porque na comunicação social, e muito, muito bem visto, há a ideia que a política usa muito o bairro da Cova da Moura, mas a análise diz que não é bem assim. Há uma ideia feita que a política usa muito o bairro da Cova da Moura. Não, há situações, por exemplo, o Presidente da República foi lá. Não é recorrente a política falar ou interrelacionar-se com a Cova da Moura todos os dias. Mas todos os dias nós temos títulos dos jornais a saírem com a Cova da Moura como o seu objeto de trabalho. Veja só. Mas a política, afinal, não tem aquele peso nesta relação mediática, comunicação social, bairro da Cova da Moura, e finalizando com uma imagem que se tem. Eu estou mais ou menos nas áreas políticas também, como disse, e este instrumento de trabalho, portanto, eu apoiei o Rui Rio, sou do PSD, apoiei o Rui Rio, e ele próprio também, antes esteve comigo no bairro da Cova da Moura, mas eu pedi-lhe que lesse o livro antes de ir ao bairro da Cova da Moura, para não chegar lá esvaziado e simplesmente sustentado por aquilo que é o senso comum. Bairro da Cova da Moura, eles são pretos, eles são selvagens, eles matam-se e nada disso. E então eu tenho lidado com alguns políticos, tenho feito oferta, e é curioso, que é muito importante esta questão. Porquê? Porque os políticos são portador de vozes, não é? E têm um espaço mediático que o indivíduo comum não tem. A voz deles, a sociedade está feita assim, consegue ser muito importante. E quem ouve os políticos é quase como que quem ouve, quem lê os jornais e considera que o que eles dizem é verdade e tem a força que tem e tem o poder que tem. É curioso que a partir deste livro, as pessoas já têm mais cuidado ao falarem do bairro da Cova da Moura. Já têm mais cuidado, pelo menos aquelas com quem vou lidando. Que sejam eles políticos, sejam eles da comunicação social.
E eu tenho ido a alguns programas de televisão e vê-se o cuidado com que agora se trata o bairro da Cova da Moura. Ou seja, este trabalho já está a fazer um caminho. Já está a alimentar alguns aspectos no sentido de... Como é que ela se chama? Cristina Roldão. No sentido de ajudar a desconstruir uma imagem do bairro da Cova da Moura, um espaço público e todo aquele peso que ele tem, de facto, na vida das pessoas, nos tais jovens. A comunicação social... Sim, os moradores. E como eu disse na minha apresentação, esta forte mediatização do bairro da Cova da Moura por via da comunicação social tem consequência na vida das pessoas. Muitas consequências na vida das pessoas. Algumas delas foram ditas ali pela Cristina. O facto de um morador não colocar no seu currículo que vive no bairro da Cova da Moura, portanto, tem que se despir da sua identidade. Faz parte da sua identidade, ele é morador, ele cresceu lá, ele tem a cultura de bairro, de vivência. Eu, infelizmente, já não posso fazer isso, não é? Porque, pronto, já estou no espaço público e mediático. Mas vejam só, os tais aspectos negativos da comunicação social, ao procurarem condicionar, moldarem comportamentos dos bairros da Cova da Moura. É uma pressão, é demasiada pressão. E não é por ser preto, mas infelizmente a comunicação social, até aos anos 80, 90, até aos anos 90, de fato estigmatizava por questões étnicas e estigmatizava demasiado por questões étnicas e de cor de pele. E nisto tudo não eram os africanos, eram os cabo-verdianos. Sentiam esse peso, de facto, da estigmatização. Obviamente, depois, espraiada naquilo que é ter o ser diferente. Vejam só que, como eu disse, poderia ser qualquer outra situação que a sociedade tende a colocar nas margens dela. Pretos, ciganos, homossexuais... Todas aquelas situações que depois que nós sentimos e identificamos como situações estigmatizadas, não é? Sejam elas comunidades, sejam elas comportamentos ou formas de estar na vida ou formas de vida das pessoas. Num programa de televisão, o apresentador perguntou-me o que é que eu achava das questões de racismo nos Estados Unidos. Eu só disse que era muito triste, e por via da comunicação social, é incontornável, a comunicação social tem o peso que tem, por via da comunicação social, era muito triste que havia, em pleno século XXI, ainda havia gente que se preocupava com a cor dos outros, com o sexo dos outros. Se o outro reza de rabo para o ar ou de barriga para o ar. Vejam só, quando há tantos outros aspectos individuais e de cada um e de comunidade com que se devam preocupar, estão preocupados e a comunicação social tem esse peso. O que é que está sendo feito na comunicação, no bairro da Cova da Moura, tendo em conta... Ficou muita coisa por dizer, eu sei. O que é que está sendo feito no bairro da Cova da Moura, comparativamente, por exemplo, ao bairro do Mocho, não é? Da Quinta do Mocho, que eu conheço. Conheço quase todos os bairros também, da área metropolitana de Lisboa. E aquilo que eu disse também na apresentação, há um trabalho contínuo, e como disse o professor, o bairro da Cova da Moura, por mais que muitos tendem a colocar num saco igual ao 6 de Maio, igual ao Estrela da África, o bairro da Cova da Moura é um território de 16 hectares, que teve várias fases de desenvolvimento, de desenvolvimento social, em que os primeiros habitantes, de facto, são aqueles que vieram do norte, do interior, para as fábricas da Venda Nova e não sei quantos, e se instalaram lá. Também, como era um território, era um terreno agrícola,
trabalhadores da quinta ao lado ficaram lá, nas barracas. Depois, nas independências do ultramar, vem uma primeira leva. Há uma fase dos indivíduos que vieram que são autóctones, né? Que vieram do norte, que vieram trabalhar para Lisboa, instalaram-se lá. Depois há uma leva de gente que vem do ultramar com as independências. Depois, a partir dos anos 90, há uma leva que vem, mas já são considerados imigrantes. Já são imigrantes, já não são refugiados ou retornados. Portanto, que vêm à procura de melhores condições. E, obviamente, instalaram-se lá. O Bairro da Cova da Moura é um território que está na franja da área metropolitana de Lisboa e tem os melhores acessos que se pode considerar. E a questão do transporte, porque tem uma estação, tinha 2 ou 3 estações de comboios, naturalmente facilitou imenso a instalação das pessoas. Depois onde está um familiar, vem um, vem o outro. Pegando ali naquela questão, o bairro, desde cedo, se organizou, ainda enquanto território sem consciência de bairro, de comunidade, com os portugueses que vieram de Angola e vieram de Moçambique, que verdadeiramente vinham com outra visão. E nós sentimos isso. E nós que somos os estudiosos, também dava outro trabalho. Aqueles que vieram das antigas colónias e que ajudaram a desenvolver o país. Portanto, eles vieram, a primeira coisa que fizeram foi o seguinte: vieram de Moçambique e de Angola, esperem lá. Vamos nos organizar aqui enquanto grupo de moradores, vamos nos chamar Comissão de Moradores. Espera lá, eu vou fazer a minha casa aqui, tu vais fazer aqui e vamos alinhar uma na outra. Puxavam o fio, alinhavam. Espera lá, tu vais construir daquele lado, vamos deixar 7 metros de distância. Vamos pensar no futuro, se for possível um dia legalizar isto. E mais, politicamente, fizeram a seguinte intervenção e ação. Organizaram-se em grupos e inscreveram-se em todos os partidos. A estratégia era essa. Isto tudo muda. Ainda era a freguesia de Oeiras, né? Amadora, freguesia de Oeiras. Houve um grupo que foi para o Partido Comunista, um grupo para o PSD, um grupo para o PS, porque aquilo muda. E vamos então negociar com os indivíduos a oportunidade de termos algumas condições básicas de vida aqui. E assim negociaram. E então, na altura, o engenheiro Andrade Neves era o presidente da Câmara de Oeiras. Muito bem, aceitou a negociação, colocou o saneamento básico, água e a luz veio por arrasto. Portanto, houve essa negociação. E aquilo que vem sendo feito desde sempre. Há um momento em que aconteceu uma violência ou outra. Nós praticamente identificamos essa violência entre nós lá. Eu era miúdo. Aconteceu uma violência ou outra, desagradável. E por acaso chegou à comunicação social. Ao mesmo tempo, também acontecia algo em Lisboa, nesse período. Não sei se recordam, matou-se alguém, comeu-se o coração ou o fígado, não sei se recorda disso, professor. Foi para aí nos anos 80. Há aqui existem infelizes coincidências que fazem com que o bairro da Cova da Moura salta para os jornais. E como começou a ser um agregado de indivíduos que vieram da África e depois nos anos 80 uma larga comunidade que veio de Cabo Verde, portanto, e a sociedade portuguesa ainda também se estava a adaptar a quase 1 milhão de indivíduos que vieram das ex-províncias, das ex-colónias, estava-se a adaptar a isso tudo. Portanto, felizes coincidências colocaram o bairro da Cova da Moura e depois, ao longo do tempo, naturalmente, como aqui como ali, foram acontecendo episódios que foram parar a comunicação social e hoje, verdadeiramente é difícil tirar essa imagem do bairro da Cova da Moura. Verdadeiramente é difícil. Porque não tem havido, ali para a colega, apesar
existir uma comunidade organizada, existem 3, 4 associações socioculturais, conhecidas internacionalmente. A igreja tem lá uma creche e um infantário. Portanto, a igreja, a paróquia está lá. Há outras confissões religiosas que também estão instaladas lá. Existe uma comissão de bairro, que eu também fui um dos fundadores, mas informal, que é para o exterior, as associações unirem-se em comissão de bairro para trabalhar o exterior. Mas verdadeiramente não se tem conseguido criar-se projetos comuns a todas as associações e às sensibilidades que trabalham nessas associações. Há muitos egoísmos. Vejam só que há uns dias, eu já fui presidente da Associação de Moradores durante anos, há uns dias vieram-me dizer que vai haver uma reunião com a área metropolitana de Lisboa, com o IRU, habitação, a instituição de habitação. Vai haver uma reunião com a instituição de habitação solicitada por uma associação, quando deveria ser todas as associações a solicitarem essa reunião. Portanto, não tem havido, de facto, um trabalho objetivamente, planificadamente e de forma estratégica, um trabalho de forma que seja aceite por todas as partes do bairro da Cova da Moura. Portanto, cada uma vai fazendo o seu trabalho, na área social, na área cultural, e é por aí. Portanto, eu vejo que isto ainda vai durar. Já houve programas de requalificação do bairro, o Sócrates lançou um programa de requalificação, mas que verdadeiramente era mais um daqueles projetos que a mentira dizia que seria um projeto feito com os moradores, mas afinal não. Quis-se impor uma metodologia de trabalho e que eu chamei a atenção na altura diversas vezes. Chamei a atenção diversas vezes e depois, quando termina esse projeto de requalificação com fundos europeus, da Noruega, vem-me dizer que eu, afinal, tinha razão. Mas não é por sermos cientistas, é porque aquilo é óbvio. Se as pessoas não trabalham juntas, com objetivos comuns, se há egoísmos, se há egos que se querem alimentar, obviamente que os objetivos comuns não serão atingidos. Portanto, o programa de requalificação terminou, gastaram-se milhões e havia inclusive um aspecto, um item dentro deste programa de requalificação, um item para a comunicação social, que era a nova imagem do bairro da Cova da Moura. E eu fui chamado para uma reunião a respeito da construção de uma nova imagem do bairro da Cova da Moura. Eu dei os meus contributos, mas as pessoas já vêm formatadas. São funcionários do Estado, funcionários das câmaras, funcionários dos projetos de qualificação, já vêm formatados. Vejam só um pormenor. Eu disse assim, numa série de considerantes, muito bem, então é importante que também o bairro da Cova da Moura tenha a sua plataforma na internet, o seu site. Não, Jorge Humberto, não. O bairro da Cova da Moura não precisa ter o site autónomo. Tem que ser um item dentro do site do IRU. Eu disse, alto lá, então chamam-me para dar um contributo, quer dizer, tendo em conta a experiência, trabalhos e não sei quantos, já coordenei jornais, revistas, sou consultor de um grupo de comunicação em Cabo Verde, já trabalhei no grupo Fórum Estudante, portanto, sou consultor inclusive fui consultor de um político, de um candidato em Cabo Verde, quer dizer, já há experiências e que não é preciso sermos cientistas. Vejam só, como já vêm formatadas e os dinheiros já estavam garantidos para certos projetos, depois eu apresentei um conjunto de projetos. Ok, está aqui um conjunto de projetos para relançar ou renovar a imagem do bairro da Cova da Moura. O presidente Joaquim Raposo, portanto, temos amizade, disse-me assim, Humberto, vi o teu projeto, muitíssimo bom, mas
o projeto já está entregue a uma empresa. Eu já vi essa nova imagem do Bar da Cova da Moura. Portanto, vejam só, não é para fazer com as pessoas. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela vossa. Não responderá à questão dos censos. Dos censos. Eu posso responder à questão dos censos. Muito simples, que é tudo o que é informação é bem-vindo. Não havendo informação, não se pode fazer um bom trabalho. Se é preciso segmentar em termos de étnicos, segmente-se em termos étnicos. Porque somos todos iguais, mas como aquela expressão, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. E há questões específicas de comunidades, de culturas, de etnicidade, que é preciso, de facto, nós fazermos a leitura. É preciso fazermos a leitura. Sermos cabo-verdianos não é sermos a mesma coisa que sermos minhotos. Portanto, é por aí, é tão simples quanto isso. E aqui o livro... Tem a consciência que é uma discussão que está ainda por fazer, não é? Está a começar. E sei que alguns elementos de alguns partidos vão dizer que é racismo, que é discriminação, mas podemos considerar que seja discriminação positiva. O importante é ter informação. O importante é ter informação. Se nós conseguirmos esmiuçarmos os censos, e o livro também utiliza, e ainda bem, porque os censos esmiuçaram o bairro da Cova da Moura e permitiu-me, vejam só se os censos não trouxessem informação sobre o bairro da Cova da Moura. E trazia só da buraca, da freguesia. Tantas informações me iriam escapar a respeito da especificidade daquela comunidade. Mas não, os censos analisaram quantos empregados, oriundos de que ilhas, que idade é que têm. Portanto, tudo o que for informação, penso que não acrescenta nada em termos negativos. Agora, é assim, a informação é essencial, é importante e costuma-se dizer que a informação é poder. Mas eu costumo dizer é que a informação é poder só se nós soubermos utilizá-la convenientemente. Ok, temos informação, e agora? Não há poder, só porque temos informação é poder. Olha, a informação está aí espalhada por tudo quanto é canto. Quem é que exerce poder com elas? Não é? Portanto, a informação só é poder, de fato, utilizada convenientemente e conforme os objetivos de cada um. Não é? De cada um. Eu ia passar um vídeo, mas já estamos temos mesmo que sair. Está bem. Estou sempre disponível. Eu Muito obrigado. Aos presentes que ficaram aqui até ao fim. Muito obrigado ao professor e aos professores. Muito obrigado. E pronto, contamos sempre com esta colaboração entre a escola e a comunidade. Muito obrigado. Neste ou noutro espaço. Sim, professora. Estou sempre disponível. Qualquer coisa é só dar-me um toque. Estou sempre para os professores. É só dar-me um toque. Humberto, é preciso trazer o livro, podemos discutir sobre estes temas. Estou sempre disponível. E é isso que enriquece o livro e enriquece a minha pessoa. Portanto, é estar com as pessoas. Não é?